Boa noite, irmãos, graça e paz. Fiquei na dúvida se era eu, porque pela manhã teve a apresentação das crianças. Eu falei, será que vai ser no final, tá vendo? Eu sabia que ia ter criança no final, né? Queridos, que bom estar aqui, né? Culto especial. Parece que eu ouvi falar que o irmão Natanael está aí. É impressão ou não? Ali. Ô, meu irmão, fico tão feliz com o seu retorno. Aquele dia que nós conversamos, há um mês atrás, eu tive uma inspiração que você voltaria, né? Mas às vezes não sou tão atirado para falar Deus falou, né? Mas eu tive uma convicção que vocês estariam retornando. E agora, graças a Deus, tenho um carinho muito grande por vocês, um respeito, uma admiração. E o Deus que leva é o Deus que traz. Isso é que é importante. Tive a felicidade de ver o pastor Pio hoje. Achei que o pastor Pio já estava da Vitória da Conquista para frente, mas ele ainda está aqui, está retornando para a Bahia amanhã. Leva um abraço, pastor Davi, boa sorte, da igreja Assembleia de Deus Missão, e leva um abraço também ao pastor Neto, da igreja Batista Betesda, né? Não é isso? Irmã Helena, cuida desse homem, viu? Cuida desse homem. Deus abençoe o retorno de vocês amanhã. Também agradeço a presença da deputada federal. Fica de pé, por favor, irmã. A nossa irmã, deputada federal Marussa Boldrin, tá? Ela sempre está conosco aqui, sempre. 4 anos que ela tem visitado a nossa igreja. Amiga da minha irmã, amiga, professora Leila Boldrin. Nós trabalhamos mais de 20 anos juntos e hoje nós temos o privilégio de tê-la aqui. Obrigado, viu? Por ter vindo aqui. Queridos, vamos para a palavra de Deus. Eu tenho Lucas, capítulo 24. Eu vou ler na revista e atualizada, tá? Hoje eu vou contrariar. Não na Almeida corrigida, mas na revista e atualizada, tá? Lucas 24, a partir de 44. Eu vou ler do 44 ao 49. Lucas 24, de 44 a 49. Esse texto que eu vou ler, ele é um texto parelho, similar ao texto que eu li pela manhã. Tá bom? Embora a mensagem seja diferente, no mesmo sentido. Qual que é o tema? Missões. E eu vou falar sobre minhas testemunhas. O título, Minhas Testemunhas. A palavra do Senhor diz assim: a seguir Jesus lhes disse: estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos assistido. Obrigado porque o Senhor tem nos perdoado. Obrigado porque o Senhor tem nos garantido vitória em meio a tantas vicissitudes, em meio a tantas adversidades. Ainda assim, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Guarda com a tua mão santa e protege a cada momento, em nome de Jesus. Amém
Irmãos, eu quero falar sobre isso. Testemunhas de Jesus. A gente muitas vezes é chamado para testemunhar tantas coisas que nós não queremos. Uma vez um amigo foi preso e ele me chamou para testemunhar. Não gostei, mas eu tive que ir, porque veio uma carta, né? Uma intimação que se fala. E a gente às vezes é obrigado a testemunhar um acidente. Às vezes nos chamam lá no fórum para testemunhar. A gente testemunha muitas coisas. Quantas vezes a gente encontra duas pessoas se desentendendo e nos chama por testemunha? Casamento necessita de testemunha. O pessoal disse que se casamento fosse bom não precisava de testemunha. Tem essa brincadeira de mau gosto, né? Mas na verdade né? A Igreja Católica usa os padrinhos, na verdade eles são testemunhas daquele batismo. Não é só padrinho, eles são testemunhas também. Agora aqui Jesus está nos chamando para testemunhar. Agora quem está chamando não é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil, não é o juiz, nem o promotor. Quem está nos chamando para testemunhar é o Filho de Deus. Então, eu posso dizer por extensão que nós somos testemunhas de Jesus, testemunhas do Messias, do Mashiach. Nós somos testemunhas de Yeshua, Yehoshua, Jesus. Então, queridos, pesa sobre nós uma responsabilidade singular. Nós temos sobre os ombros uma responsabilidade muito grande. E eu não sei como que você tem se comportado na fila do pão, na fila do açougue, no trânsito. O lugar para pôr à prova o crente é trânsito, o trânsito da cidade, né? Às vezes a gente, sem querer, querendo, passa o sinal vermelho, né? Aí tem uma vozinha que fala, crente, crente, te atipa, crente. Então nós temos que dar testemunho o tempo todo. Aqui está dizendo o seguinte: vós sois minhas testemunhas destas coisas. Que coisas? Primeiro, Jesus morreu e ressuscitou. Aqui Jesus está ressurreto. O Jesus que está falando aqui não é o Jesus da carne, o Jesus encarnado, é o Jesus ressurreto. E esse texto que eu estou lendo para vocês aqui, ele é a grande comissão de Lucas. Lucas tem uma grande comissão. Marcos tem uma grande comissão que é um trecho pequeno. Mateus, então, tem a grande comissão de forma bem expressa. Agora, essa aqui é a grande comissão do Evangelho de Lucas. E eu fico pensando, que poder é esse que foi inserido no povo de Deus, que fez com que o mundo fosse transformado? Hoje, irmãos, para entendimento de vocês, a igreja é uma instituição cosmopolita. Você encontra a igreja em qualquer lugar. Você pode ir lá na Groenlândia, lá você vai encontrar cristão lá. E a igreja não é um templo de parede, porque nós aprendemos isso com os romanos, mas igreja não é tijolo e argamassa. Igreja são pessoas. Tanto é que a Bíblia fala, onde houver um ou dois ou três reunidos em meu nome, eu me faço presente. Então, a igreja não é parede, a igreja é pessoas. E nós somos templo do Espírito Santo. Pastor, mas quando é que eu sou igreja? Quando você está em 2 ou 3. Às vezes a pessoa, eu já vi pessoas aí, né, que não frequentam mais igreja, magoado, né? Magoado com a igreja, magoado com Jeová, magoado com a vida, revoltado com tudo. Aí ele fala, não, a igreja sou eu. Não, você é templo do Espírito Santo. A igreja é 2 ou 3 pessoas. Tanto é que a palavra eclésia, que vem do grego, a palavra eclésia significa chamados para fora, no plural. A igreja é uma assembleia.
Eu achei muito oportuno quando nasceu o movimento no Pará, em Belém do Pará, promovido por 2 pastores batista, Gunnar Vingre e Daniel Berg. Irmãos, esses 2 pastores batistas vieram para o Brasil no século passado, no começo do século passado, para abrir uma igreja batista. Acontece que esses 2 homens vieram a pedido da rainha da Suécia. A rainha da Suécia era cristã, vocês sabem que a Europa ela é cristianizada, ou pelo menos foi. E ela havia pedido que queria abrir uma igreja batista independente aqui no Brasil e escolheram o Pará. Bem na contramão do que as pessoas fazem. Quem quer abrir uma igreja hoje vai para São Paulo. Quem quer começar a cantar vai para São Paulo. Gunnar Vingre e Daniel Berg foram para o Pará, um lugar improvável. As igrejas normalmente, quando vêm de fora para serem plantadas ou implantadas no Brasil, elas procuram grandes centros econômicos, comerciais, políticos. No entanto, eles foram para o Pará. Chegando lá, começaram um trabalho, só que esses 2 pastores missionários haviam passado pela Rua Azusa, lá no avivamento de Los Angeles, William Seymour. Eles passaram por visitaram aquele lugar e foi acrescido na vida deles o poder do Espírito Santo. Você está vindo aqui visitar, irmão, de repente você está pensando que não, Deus está acrescentando virtude na sua vida, Deus está acrescentando poder na sua vida. E esses 2 homens passaram ali e receberam a oração de William Seymour, e eles vieram para o Brasil, para você ver o poder do Espírito Santo através da vida de um movimento. Não foi só eles que passaram por ali. Luiz Francescon também passou por lá, e quando chegou no Brasil, nasce a Congregação Cristã. A Congregação Cristã do Brasil, que é um movimento também fantástico de avivamento. Nasceram ali juntos 2 igrejas, a Assembleia de Deus, por Gunnar Vingre e Daniel Berg, e nasceu a igreja, a Congregação Cristã de Luiz Francescon. Gente, essas 2 igrejas, elas são majoritárias no Brasil. Elas são o expoente do maior avivamento que até hoje se preconizou, o avivamento da Rua Azusa. Então, queridos, nós vamos perceber que quando eles chegaram aqui, eles abriram uma igreja batista, lá em Belém do Pará. Só que, irmão, nós fazemos um plano e Deus faz outro. Não é a minha vontade, é a vontade dEle. Se o Senhor quiser, quem poderá impedir? Agindo Deus, quem impedirá? E o Senhor então transforma aquela igreja batista, a priori, transforma aquela igreja batista na grande, abençoada e poderosa em Cristo Jesus, Assembleia de Deus. E ali nasce um movimento pentecostal diferenciado. E ali começa uma igreja que não tem nada a ver com a igreja batista. Nada a ver em alguns sentidos. Então, queridos, hoje nós temos na prática o conhecimento do agir do Espírito Santo. Se o Espírito Santo entrar na tua vida, ele gera vida. Se o Espírito Santo operar na tua vida, você se torna mais do que vencedor. Agora, vós sois minhas testemunhas para quê? Para falar disso, para falar de Jesus, do Espírito Santo. Agora, permaneça na cidade, até que sejais revestidos de poder. Não se faz a obra de Deus sem Deus. Não se faz a obra de Deus contra Deus. Às vezes a gente tem visto pessoas que querem conduzir a igreja na força do homem. Irmãos, eu até posso conduzir essa igreja na força do homem. Eu até posso conduzir essa igreja na força do dinheiro, na força da mídia. Mas o bom é quando ela vai, irmão, leve e suave na força do Espírito. Vocês sabem o que nossa igreja viveu, quem é daqui sabe, quando nós começamos com 5 pessoas.
Hoje no papel nós temos 2.000 pessoas na sede, na prática não tem, deve ter umas 1.600, talvez 1.700, mas 2.000 pessoas no papel. Ninguém cresce, por melhor que a igreja seja competente e habilidosa, ninguém cresce desse jeito, não tem como. Até porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho com sal. Muitas vezes é um evangelho que incomoda. É um evangelho que produz mudança de comportamento. É um evangelho que produz crescimento espiritual, vertical e horizontal. Então, queridos, um evangelho desse, ele não é um evangelho social, onde fala o que o povo quer ouvir. Agora eu te pergunto, como que uma igreja sai em 20 anos de 5 para 2.000? A explicação está aqui, ó, revestimento de poder. Revestimento de poder. E você que talvez está visitando aqui hoje, se prepara. Você se prepara porque o poder de Deus entra na tua vida. Ele entra na tua vida. Não se assuste se você acordar na madrugada chorando e falando em línguas. Não se assuste se o caroço, o edema, o aneurisma, a metástase for desfeita nessa noite de hoje. Não se assuste se amanhã ou depois algo fenomenal, maravilhoso acontecer na tua vida. Não se assuste se você começar a derrotar os inimigos de forma natural. Porque quem é de Deus, quem tem chamado, quem tem o Espírito Santo, ele tem uma estrela que brilha sobre ele. Quem é de Deus, quem tem o chamado, quem tem a unção do Espírito Santo, irmãos, as coisas vêm por acréscimo. A pessoa que é de Deus, ele não precisa ficar buscando, Deus coloca no colo, porque é Deus que conduz a nossa vida. Agora, gente, para que a igreja foi chamada? Para ser testemunha. Tá bom, primeiro ponto. A igreja foi chamada para ser testemunha. Agora, ninguém consegue ser testemunha sem a virtude do Espírito Santo. Como é que aqueles homens iam para o Coliseu? O Coliseu foi construído, foi terminado em 79 por um imperador chamado Vespasiano. Na sequência, Tito, seu filho, o general Tito, assume o comando. Depois vem o filho mais novo de Vespasiano, que foi Domitiano ou Domiciano. Ele assume também o poder. E ali começam as festas do Coliseu. Como disse Júlio César, é o pão e o circo. O povo gosta de pão e circo. E Domitiano, ele começa a produzir esse movimento de pão e circo. E as pessoas começam a se agradar. E você vai ver que os cristãos começam a virar motivo de festa. A morte dos cristãos passa a ser motivo de festa. No tempo de Caio Lúcio Nero, os cristãos eles eram queimados na Via Ápia. Eles eram queimados na via pública. E Roma tinha um cheiro de carne assada, carne humana. Quando chega na época de Domitiano, filho de Vespasiano, o Coliseu já estava pronto. Então começaram os massacres sangrentos dos cristãos. E esses cristãos marchavam para serem comidos pelos leões, cantando, louvando a Deus. Sabe por quê? Quando o poder de Deus reveste uma pessoa, ela consegue ser testemunha sem medo de morrer. Sabe quem é o homem mais corajoso do mundo? É o homem que recebeu o poder do Espírito Santo. Ele não tem medo da morte. Ele não tem medo, ele não arrega, ele não declina. Agora, nós temos outras coisas. Eu estou vindo de trás para frente, dizendo o seguinte: então, lhes abriu o entendimento, quem? O Senhor Jesus, para compreender as Escrituras. Quem quer conhecer a Bíblia aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Mas quer mesmo? Dois pilares. Primeiro, você precisa do Espírito Santo. Segundo,
você vai precisar de alguém que o capacite. Aí o eunuco fala para Filipe: o que impede que eu seja batizado? Como eu posso entender se não tem quem explica? Então nós precisamos primeiramente que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, porque a Bíblia está meio que codificada, tem coisas que a gente lê e não entende. É preciso que o Espírito Santo, que inspirou a escrita bíblica, agora ele possa iluminar a nossa mente, para que a gente entenda. E aqui é exatamente o que Jesus está falando: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E o nosso compromisso como Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde é produzir a continuidade da iluminação do Espírito, para que haja entendimento da sua parte da palavra de Deus. Tem que ser feito essa inclusão. Esse analfabetismo bíblico não pode continuar no meio cristão. As pessoas acreditam no que os sacerdotes falam, mas não vão conferir, não são crentes bereanos, não vão conferir o que está na palavra. Disse Paulo: se eu pregar um evangelho diferente do que está escrito, fique com o evangelho. Mesmo se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, fique com a palavra de Deus. E o grande problema das religiões supostamente cristãs é que elas abandonaram a Bíblia e se apegaram às tradições humanas. Você quer um exemplo? Quer um exemplo? E aí, irmãos, a Bíblia é clara. Aí quando chega agora na época da quaresma, primeiro, essa palavra quaresma não existe na Bíblia, já começou por aí. Segundo, não pode comer carne. Aonde? Me mostra, aonde que está isso? Isso é tradição de igreja. Quando eu era menino, minha mãe não limpava a casa, porque não podia. Para preguiçoso isso é um must, não é verdade? Por que você não limpou a casa? Não, porque não pode. A preguiça não deixa. Agora, irmãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus, deixar de ser enganado. Não deixa ninguém ficar colocando minhoca na sua cabeça, não. Então, o papel aqui é nós entendermos, a verdade aqui é nós entendermos a Bíblia. E aí Jesus fala assim: está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E eu fui pesquisar. Ele falou que está escrito. E eu fui pesquisar. Não está escrito. Pastor do céu, pastor, toma cuidado com o que o senhor está falando. Não da forma histórica, literal, não está escrito. De uma forma teológica, sim. Você vai pegar Moisés, que representa a lei, você vai pegar os profetas e vai pegar os escritos, que são os livros sapienciais. Aí você vai ver que a teologia por trás da escrita fala exatamente isso que Jesus está falando, mas não tem um versículo que mostra claramente isso que ele está dizendo. Eu vou repetir: abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito. De forma literal não está. E é por isso que os judeus capotaram, porque eles são literalistas. Toma cuidado, crente literalista. Toma cuidado, crente literalista. Nem tudo na Bíblia está às claras. É por isso que precisa abrir o entendimento. E é por isso que tem muita gente comprando gato por lebre. Não está escrito, literalmente não está. Existe uma teologia que por inferência ensina o que Jesus está falando. Mas olha o que ele diz: está escrito que Cristo havia de padecer. Primeiro, que não tem esse nome Cristo no Antigo Testamento. Não tem esse nome na Taná.
A Taná é a Bíblia judaica, é o Velho Testamento. É a Berit Hanachá. Ela não traz isso aí de forma clara. Moisés fala de um profeta. Os profetas falam do ungido. Então, a Bíblia está falando de forma inferente sobre esse Messias que apareceria, mas não de forma clara. Que Jesus havia de padecer e ressuscitar. O exemplo de Jonas é o exemplo que Jesus vai adotar para si. Ao terceiro dia foi vomitado na praia. Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Então aqui, irmãos, qual o evangelho que Jesus está mandando pregar? Arrependimento. E aí entra o ponto nevrálgico do problema. Você que está aqui já deve ter visitado outras igrejas, com certeza. E talvez você está nos visitando, você ainda não se decidiu de forma definitiva para estar conosco. Qual igreja que você tem visitado ou que visitou que prega claramente contra o pecado? Porque o evangelho que está sendo pregado aí é um evangelho doce, adocicado. O evangelho que tem sido pregado aí é um evangelho descompromissado. O evangelho que estão pregando é um quinto evangelho, quando não é um proto-evangelho. O evangelho que está sendo pregado aí não promove mudança. O povo entra e sai do culto do mesmo jeitinho. Não há química espiritual. Não há mudança de comportamento. O mal pagador continua mal pagador. O adúltero continua adúltero. O ladrão continua roubando. É esse evangelho que nós temos que nos apegar? Não, é o evangelho do arrependimento. E Pedro, quando começa a pregar, ele fala: arrependei-vos. Paulo, quando começa a pregar, diz: arrependei-vos. João Batista, quando começa a pregar às margens do Jordão, ele diz: arrependei-vos, raça de víboras. E agora, nós vamos passar pano? Não, vamos falar contra o pecado, porque pecado não entra no céu, muito menos pecador. Então diz assim, ó: preguem arrependimento, viu, igreja missionária? Se tem alguém nosso na África, que nós temos gente na África, e está lá, não está pregando contra o pecado, pode voltar para Rio Verde. Pode voltar, virou passeio, virou turismo missionário. Não, nós precisamos de pessoas que falem a verdade, doa quem doer. Pregue o arrependimento. E eu falava com o irmão Carlos hoje de manhã. Irmão Carlos, falei na pregação de manhã. Às vezes a gente leva algumas lapadas como pastor, e essa semana eu pensei: será que não está na hora de parar? Parece que eu estou velho. Não, parece não, eu estou, né? Não é porque eu pintei o cabelo que eu fiquei novo, mas... irmãos, parece que eu estou velho. O que eu estou falando parece que não está surtindo efeito. Então, parece que deixar para essa juventude aí se virar com a sua própria geração que não tem compromisso, geração que não quer ser exortada. E aí, irmãos, pregar-se arrependimento para a remissão de pecado. O arrependimento leva ao perdão de pecado. Eu estou pregando aqui, você está assim: poxa vida, eu preciso parar de fazer aquele negócio. Não está dando certo, Deus não aprova. Pronto, você está sendo perdoado. Eu estou pregando aqui, você está sendo perdoado, porque enquanto o Espírito Santo opera me iluminando, te opera abençoando, trazendo convicção de pecado. Tenha convicção de pecado. Seja sensível ao pecado. Mente cauterizada, mente adormecida, anestesiada. E aí, irmãos, diz assim: para a remissão de pecados a todas as nações. Se os nossos missionários que estão no campo, ou qualquer missionário que está no campo,
não está pregando contra o pecado para arrependimento e perdão, pode voltar para casa. Não é isso, não entendeu nada. E olha, eu vou dizer para vocês, o que existe de igreja hoje, que não prega mais contra o pecado, você não tem noção. Um amigo nosso, um irmão nosso, que é a ovelha daqui, foi para o Espírito Santo, e ele chegou lá e ele prega bem, e ele começou a pregar lá. Quando foi um dia, pararam de escalar ele. Aí ele ficou assim, falou, será que eu falei alguma heresia? Aí quando foi um dia, ele chegou para um dos líderes lá, falou, eu não fui mais escalado para pregar, eu fiz alguma coisa errada? Ele falou, não, você bate demais no pecado. Ué, irmão, peraí, isso aqui é clube ou é igreja? Isso aqui é casa de massagem ou é igreja? Nós não estamos aqui, irmãos, para bater palma para pecado, não. Nós temos que denunciar o pecado, e missões existe para isso, é para denunciar o erro. Vocês estão vendo os desmandos aí? Vocês estão vendo, gente, quem está no topo da cadeia, no topo da pirâmide, o que eles estão fazendo? Corrompidos. É um legislativo corrompido? É um judiciário corrompido? É um executivo corrompido? Grandes líderes das igrejas corrompidos? De que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? De que adianta ser aprovado pelas massas e reprovados por Jeová? E é isso que nós estamos vendo. Agora, o que nós entendemos? Que o trabalho de Jesus está aprovado, e ele fala isso claramente. Olha aqui, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Quer dizer, ele está ressurreto agora, ele não está mais na carne. Quando eu estava com vocês, eu falei isso, isso e isso, e agora eu estou de partida. Jesus ficou ressurreto entre os apóstolos e os discípulos só 40 dias. Então ele está dentro desse quadrado chamado 40 dias, está dando as instruções finais. Aí ele diz, eu falei para vocês quando ele estava convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei. Olha, a lei dá testemunho de Jesus. Olha, os profetas dão testemunho de Jesus. Os escritos sapienciais, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó e Cantares, dão testemunho de Jesus. Então, queridos, preste atenção. Se os profetas dão testemunho de Jesus, se Moisés dá testemunho de Jesus, e se os escritos dão testemunho de Jesus, por que nós não vamos dar testemunho de Jesus? Pastor, mas qual que é o testemunho de Jesus? Primeiro, ele morreu e ressuscitou. Segundo, ele ressuscitou pelos nossos pecados. Terceiro, vai e não peques mais. Esse é o resumo. Essa é a síntese que nós precisamos estabelecer para entender o sentido da vida. A igreja existe para preparar o caminho para a volta do Messias, que pelo andar da carruagem não vai demorar. Não vai demorar. Nós estamos vendo aí o espírito do anticristo operando, e vou te dizer que, olha lá, nós já não estamos vendo ele operando. Vocês estão vendo aí, irmãos, o mundo está mudando. As mudanças que vão ocorrer agora, elas são drásticas. Elas são drásticas. Vocês já estão vendo alguém que está tomando conta do mundo. A nova ordem mundial que surgiria antes da era trumpista, agora vai ser outra ordem mundial. Irmãos, nós estamos na contagem regressiva para uma guerra generalizada. Você acha mesmo que, sabe, essas empáfias que nós temos visto aí de grandes governantes, isso vai ficar barato? Não vai. Não vai. Você está vendo aí a Groenlândia sendo anexada, daqui a pouco você vai ver o Canadá sendo anexado e o México também. E a América do Sul também. Já começou pela Venezuela, Brasil que se cuide. Pode colocar a barba de molho aí que vem chumbo grosso. Por quê? Porque é fechamento de ciclo.
Tá bom, pastor, é fechamento do ciclo, o que eu faço? Prega Jesus. Prega Jesus. Prega a tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho. Cumpre cabalmente o teu ministério. E qual que é o teu ministério? É como disse John Bunyan: viva Jesus, se for preciso pregue. Nós precisamos ter testemunho de vida. Nós temos que ser padrão de conduta, padrão de referência. Quem é o pastor Antônio? É um homem abençoado. Quem é a irmã Camila? Mulher abençoada. Quem é o fulano de tal? Pessoa abençoada. Não porque é batista. Não porque é batista, eu não tenho orgulho institucional, mas é porque vive em cima das Escrituras. Olha, eu fico muito feliz, irmãos, de poder trazer uma palavra como essa. Eu fico muito feliz porque eu não preciso dourar a pílula. Não precisa. Fale a verdade. A verdade se sustenta, ela cabe em qualquer lugar. E nós não podemos viver de meias verdades ou de falsas verdades. Nós precisamos nos posicionar. Essa igreja é a igreja da arca. Você percebeu que essa igreja parece uma arca? Mas essa arca não tem animais, tem gente, tem vida, tem pessoas. Eu falei pela manhã, quantas línguas nós temos? 7.536 idiomas. Falei pela manhã, quantos países compõem? Quantos países existem? 195 países. E talvez você fale assim, mas o mundo não foi alcançado. Espera aí. Não foi alcançado como? Ah não, o Iraque não foi alcançado, o Irã não foi alcançado, o Marrocos não foi alcançado, a Nigéria não foi alcançado, o Sudão, o Congo e por aí vai. E o Brasil foi? O Brasil foi alcançado, gente? Esses 25%, 54 milhões de evangélicos, a conta foi feita pela manhã, esses 54 milhões de evangélicos que existem no Brasil, é como eu disse, só define eleição. Não consegue definir padrão de santidade. A Bíblia diz que tudo pertence a Deus. Rio Verde é de Jesus, irmão. E o que passar disso é tradição humana. Montevidéu é de Jesus. Goiânia é de Jesus. Vocês sabem que a planta baixa de Goiânia tem a imagem de uma santa, né? Vocês sabem disso. Mas deixa eu falar uma coisa para entristecer algumas pessoas, não as que estão aqui. Goiânia é de Jesus. Jesus é o Kyrios, Jesus é o Senhor. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus, Senhor ou senhora? Então pronto, fica com a Bíblia. O que passar disso é tradição humana. Um dia alguém falou para mim assim, eu estava pregando numa casa, e uma pessoa falou assim, não era do rebanho, né? Falou, pastor, quem bate para ensinar, ensina a bater. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Ele quis dizer que eu, para ensinar, eu bato. Mas eu não quis dar a resposta para ele. Mas me deu vontade de falar, meu irmão, quem não aprende nem com surra pode largar. Então, se isso aqui para muitos é bater, para mim é vacinar rebanho. Não confunda surra com vacina. E você vai ver que o gado, quando vai ser vacinado, esperneia. Mas se ele soubesse que ele está tomando uma dose ali de profilaxia contra a brucelose, contra a aftosa, o boi bateria palma. Muitas vezes nós estamos aqui vacinando o rebanho e a pessoa está dando pernada. Ah, mas pastor é duro. Ah, mas pastor é crítico. Ah, mas pastor é intolerante. Pois é assim que funciona. Mas o antídoto que te conduzirá ao céu está na tua veia agora. Está no teu coração, está na tua alma. Não tem salvação em nenhum outro ser que não seja Jesus. A Bíblia é muito clara quando diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quem é que pode interceder pelo pecador? Só tem um. Aquele que está sentado à destra do Pai e que há de julgar vivos e mortos.
Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você. Somos testemunhas de Jesus, sim ou não? Para quê? Para ficar salvo, sentado, satisfeito? Para anunciar o evangelho. Mas que evangelho? Você vai ficar rico. Você vai comprar um carro zero. Eis que te digo, meu servo, você vai trocar de carro? Não, irmão. Nós fomos salvos e existimos como missionários para pregar: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Você acha que eu não contei quantos botecos tem em volta aqui? Aqui em volta tem até motel. E aí, pastor, o que o senhor quer? Eu quero que feche tudo. Um dia o vizinho me abordou aqui. Depois que vocês vieram para cá, que essa igreja veio para cá, virou uma desgraça. Falou para mim ali, ó. Eu falei, virou uma desgraça porque o pessoal se escondia aqui no lote, no matagal, onde nós estamos, para fumar maconha, crack. Os ladrões não abandonavam a sua porta. Os animais, os ratos saíam do matagal, desse quintal e pulavam para dentro do seu lote. A desgraça é essa? Não estou falando isso. Falei, meu irmão, nós só trouxemos benefício para sua morada. É claro que gerou um congestionamento, não resta dúvida. Não resta dúvida, mas o benefício que nós trouxemos para a sua vida foi muito melhor. Ele falou, não, é verdade, é verdade. Então, às vezes, a gente tem que mostrar a diferença entre uma nota de 10 e uma nota de 100. Porque as pessoas não conseguem. As pessoas estão, hipnotizadas, entorpecidas. Elas não conseguem enxergar. Existe uma névoa, existe uma escama nos olhos das pessoas. E o próprio apóstolo Paulo estava com essas escamas. Ele estava matando em nome de Deus. Ele estava perseguindo em nome de Deus. Aí foi preciso que Deus o derrubasse e o deixasse cego 3 dias sem comer, para que ele pudesse entender que a verdade vai além daquilo que a gente vê ou ouve. Então, irmãos, eu quero que você tome consciência, nós somos a igreja que Jesus vai arrebatar. Viu? E vou dizer mais um, hein? Se você chegar no céu e não me ver, você não está no céu. Você olha bem quem é que está do seu lado. Se você chegar no céu e não... Cadê o pastor Antônio? Ele não está aqui, então, irmão, sai vazado. Você não está no céu. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus te guarde. Eu vou orar com você, tá? Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, Senhor da glória, Pai das luzes. Senhor, traz arrependimento no nosso coração. Nós somos muito pecadores, Senhor. Nós somos muito, Senhor, gananciosos, mentirosos. Perdoa, Senhor, a nossa empáfia. Perdoa, Senhor, a nossa falta de humildade, de paciência. Guarda cada coração, cada vida, ilumina com a sua mão poderosa, pelo nome santo de Jesus. Deus abençoe.